Um bom dia na santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, nesta manhã tão linda, maravilhosa. Como diz a palavra de Deus, esse é o dia que fez o Senhor, alegramo-nos e regozijamo-nos nele. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Espero que você tenha tido um final de semana abençoado e esperamos também que você tenha uma semana de jornada feliz e abençoada na presença gloriosa do Senhor. Este que vos fala é o pastor Orley Medeiros, aqui da Assembleia de Deus, missão em Piracaia. Seja muito bem-vindo a esta live e vamos já para a meditação da palavra do Senhor aqui nesta manhã. Neemias capítulo 6, versículo 1 a seguir. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gessem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Omo. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Amém? Somente esses versículos para a nossa meditação. Eu coloquei no título desta live, Reedificando os Muros. E o contexto dessa história, irmãos, que nós lemos aqui, a respeito de Neemias, fala de um tempo onde Israel estava recebendo do rei da Pérsia a possibilidade, a oportunidade de reedificar Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída e por muitos anos estava praticamente assim desolada, estava solitária. E seus muros estavam destruídos, suas portas queimadas a fogo. E essa notícia, ela chegou até Neemias. E onde que estava Neemias nesse tempo? Neemias estava lá no reino da Pérsia, né? Ele era copeiro do rei. E quando chegou para ele essa notícia de que o povo de Israel, os restantes que estavam lá na província, estavam em grande miséria, estavam sofrendo muito, e a cidade de Jerusalém estava destruída, isso muito entristeceu ao coração daquele servo de Deus. E ele começou a se entristecer, e essa tristeza transpareceu, e o rei olhou para ele e falou assim: por que está triste o seu semblante? Por que você está tão triste? O que está acontecendo? E aí ele orou a Deus e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o rei me pergunta o motivo da minha tristeza. E ali ele orou a Deus e ele criou força e teve ali convicção de falar ao rei. E ele foi até o rei e falou assim: rei, como posso estar alegre se a cidade, né, de onde nós viemos, de onde é a nossa memória, ela está destruída, suas portas queimadas a fogo, e o nosso povo lá na província está sofrendo terrivelmente. Então, era motivo de tristeza, porque, queridos, nós não podemos jamais nos alegrar com a destruição daquilo que Deus concedeu a nós, e que às vezes nós até perdemos por negligência, por erro, né, ou até por infortúnios da vida mesmo, que acontecem. E aí o rei, ele teve uma atitude bastante nobre. Então o rei, ele se levanta e fala assim: Neemias, o que você precisa para poder reedificar lá o muro da sua cidade e trazer mais vida para aquele povo? Então Neemias, ele fez as contas e deu ao rei a quantia de dinheiro que precisava. E o rei falou assim: olha, você vai fazer assim, você vai sair daqui da sede, né, da capital, e você vai voltar lá para Jerusalém. E eu vou te dar a tarefa, a incumbência de reedificar aquela cidade e os muros daquela cidade. Então Neemias se levantou e Deus deu a ele graça e ele conseguiu o dinheiro necessário para reedificar a cidade. Porque não adiantava nada apenas ele fazer uma visita
para saber o estado das coisas. Ele tinha que reedificar aquele local. E aí o rei deu para ele cartas para que ele pudesse atravessar as outras províncias, né, até chegar em Jerusalém. Ele levou consigo várias pessoas para trabalharem com ele na administração. Então ele chega a Jerusalém e ele olha para a cidade, ele vê realmente a cidade destruída. E ele coloca no seu coração: precisamos reedificar essa cidade. Não podemos aceitar esse opróbrio, não podemos aceitar essa destruição, não podemos aceitar essa tristeza que tem tomado conta da nossa terra e do nosso povo. Queridos, por isso que é importante pessoas animadas, pessoas que tenham ânimo, pessoas que tenham vontade de verdadeiramente se posicionar espiritualmente e até mesmo materialmente para fazer as coisas que tem que ser feitas, não é? Porque a gente gosta assim de ver as coisas todas bonitas, arrumadas, organizadas, mas às vezes a gente não tem aquela disposição de colocar a mão na massa para que as coisas aconteçam, né? Mas Neemias, ele procedeu dessa maneira. Ele falou assim: eu vou trabalhar para que os muros de Jerusalém sejam reedificados. E o interessante é que ele chegou lá em Jerusalém, ele chegou e deu uma volta na cidade, entrou, saiu da cidade, e aí o povo que estava na cidade não entendeu nada, falou assim: o que ele está fazendo aqui, né? O que esse homem está fazendo aqui? E somente no dia seguinte ele declarou, ele falou assim: olha, nós vamos reedificar os muros dessa cidade. E por que tinha que começar pelos muros? Porque naquele tempo as invasões, né, de inimigos era coisa normal, acontecia naturalmente. E as muralhas da cidade eram a proteção da cidade. Então não adiantava nada eles reedificarem as casas da cidade sem reedificar primeiramente o muro. E isso nos fala daquilo que é mais importante, né? Do que é mais essencial. Na nossa vida espiritual, queridos, o que é mais essencial? Nós apenas edificarmos nossa vida material e não a espiritual? Porque a nossa vida espiritual, elas são os muros que cercam a nossa vida. São os muros de proteção, né? Nós costumamos falar da proteção do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E isso é uma verdade, mas ela é uma verdade se nós estivermos de fato preocupados com a nossa vida espiritual. Então digamos que viver em espírito, viver para Deus, viver uma vida de gratidão a Deus e de comunhão com o Senhor, ele é o primeiro passo para que as demais coisas na nossa vida estejam bem, tá? Então comecemos pelo muro, comecemos a reedificar o muro, as portas, ver se as portas estão boas, precisamos colocar as portas também, porque muro sem porta também não resolve nada. Isso fala das brechas que muitas vezes nós colocamos na nossa vida, não é? Às vezes nós falamos assim: mas eu fiz tudo certo, eu fiz tudo direitinho, mas o que deu errado? Certamente faltou aí colocar uma porta, certamente teve alguma brecha pela qual as coisas começaram a dar errado novamente. Então é muito importante a gente fazer uma certa avaliação da nossa vida para sabermos onde que nós precisamos melhorar, amém? Mas a primeira atitude de Neemias foi reedificar os muros de Jerusalém, tá? E eles reedificaram esse muro de Jerusalém em 42 dias. Juntou lá uma multidão de pessoas, o coração deles foi animado para que eles fizessem esse trabalho, mas não foi sem oposição. Como eu li aqui no capítulo 6, tinham lá 3 homens, Sambalate, Tobias e Gésem, e eles eram amonitas. E esses homens, eles não queriam ver o bem de Israel, eles não queriam ver o bem da nação de Israel. Eles, muito pelo contrário, queriam a destruição do povo de Israel. E você sabe que uma pessoa que fala mal, ela tem assim a força maligna de contaminar uma multidão. Então eles ficavam falando no ouvido do povo, né? Assim: para com isso, isso aí é bobeira. E ainda diziam assim: esse muro que está sendo edificado, o vento de uma raposa passando vai derrubar o muro, quer dizer, zombando do trabalho que estava sendo feito. Quantas vezes, né, meus irmãos, você está fazendo algo
que até com muito sacrifício às vezes, né, com muita dificuldade, e tem aqueles que estão à sua volta zombando de você. Ah, isso aí não vai dar em nada, isso aí, esse seu trabalho é fraco, essa sua atitude aí ela não tem direcionamento, mas você está ali trabalhando, às vezes lutando até acima das suas forças, e o inimigo está ali assoprando, dizendo que não vai dar em nada. Pois confia no Senhor, espera no Senhor, tenha fé de que vai dar certo no nome de Jesus. Se Deus está no controle, se Deus ele está no comando dessa ação que você está fazendo, tenha certeza que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Amém? Então esses homens aqui, eles falavam muito mal e os muros estavam sendo reedificados. E em um certo momento Neemias ficou assim tão preocupado com essa influência, porque, irmãos, a influência maligna, ela existe, né? Sejam de homens comuns ou sejam de homens usados pelo diabo. A influência maligna, infelizmente, ela traz muito prejuízo, não é verdade? E Neemias estava preocupado com essa situação. Então, o que ele determinou para o povo? Que com uma mão eles ficassem a espada e com a outra eles trabalhassem com a colher para poder reedificar. E ali tinha mais pessoas ajudando. Mas eles tinham que estar totalmente focados na obra que tinham que fazer, né? E ao mesmo tempo se preocupar com os inimigos. Porque Sambalat, Tobias e Gésem, eles ficavam inflamando pessoas para, digamos assim, trazer uma certa dificuldade e complexidade ao trabalho que já não era fácil, né? Porque reedificar os muros de Jerusalém não era reedificar um muro igual a gente conhece hoje, né? Você pega lá o bloco 10 por 40 e põe uma linha e assenta ali, aquele ali é um muro dessa largura, tá? Não, eram muralhas largas, imensas, tá certo? Que não era trabalho assim fácil de ser feito, e eram feitos com pedras, e pedras muito pesadas. Então esse era um trabalho árduo, um trabalho difícil, o trabalho de reedificação. E eu até digo, queridos, que edificar é muito mais fácil do que reedificar, não é verdade? Quando você vai construir uma casa, é muito mais fácil do que você reformar uma casa, refazer uma casa. A igreja nossa aqui de Piracaia, ela foi praticamente refeita, né? Ela foi totalmente refeita. Então nós entendemos o seguinte, que é muito difícil você fazer uma reforma, tá? Porque quebra a parede, é muito entulho, é muita coisa. Então é muito mais difícil reedificar, tá? Então eles estavam ali num processo complicado, num processo difícil de reedificação. E além disso ainda tinha lá os inimigos, tá certo? Para fazer as coisas erradas, não é verdade? Então, meus queridos, nós precisamos entender o seguinte, que a reedificação ela é complicada, ela é muito difícil, não é verdade? E aqui o Gésem, o Sambalat e o Tobias ainda tinha essa questão. Eles intentavam de todo modo impedir que Neemias reedificasse o muro. E o que acontece? Eles aqui mandaram cartas para Neemias e falaram assim: olha, Neemias, vamos fazer tal coisa, vamos para o vale de Ono, vamos fazer tal coisa. E aí Neemias deu para eles uma resposta, irmãos, que eu acho que é a principal de todas. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Amém? Então nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. E esta obra é a obra de Deus. É a obra mais importante que existe. É a obra mais necessária que existe. O diabo, ele tenta nos impedir. Ele tenta te impedir de fazer a obra do Senhor. Ele tenta fazer com que a obra de Deus pare na sua vida. Todos os dias nós somos convidados a desviar o nosso foco da vontade de Deus. Não é verdade, queridos? Então que nós possamos fazer como Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu não posso perder tempo, porque Deus me chamou para uma grande obra. Deus chamou a cada um de nós para uma obra tremenda, para uma obra maravilhosa,
para uma obra gloriosa, para uma obra excelente, uma obra que verdadeiramente, irmãos, tem um valor que não é temporal, é um valor atemporal, um valor eterno. Se você está realmente precisando de um tempo de reedificação na sua vida, nos muros da sua casa espiritual, aproveite esse tempo. Foque em buscar ao Senhor, foque na oração, foque no jejum, na meditação da santa e gloriosa e bendita palavra do Senhor, tá bom? Porque somente assim, verdadeiramente, você verá a obra de Deus concluída na sua vida. E esse é o desejo do meu coração nesta manhã, que os muros sendo reedificados, nós tenhamos paz dentro dos muros, né? A proteção de Deus, a graça de Deus. Como eu já falei no princípio, não adianta nós queremos reedificar a cidade, ou não adianta nós queremos ter bênçãos se os muros não estiverem de pé. Então nos preocupemos primeiramente com os muros de proteção, que é a nossa vida de oração, a nossa vida de consagração a Deus, né? A nossa vida de comunhão com os irmãos, de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, porque tendo tudo isso, né, bem ajustado, tudo certinho, bonito, arrumado, então, queridos, será uma bênção maravilhosa, será uma bênção gloriosa, teremos os muros reedificados e será uma grande obra do Senhor. Então não aceite jamais, quando o inimigo vier soprar no seu ouvido, seja ele próprio ou através de pessoas, diga para ele assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então que você possa declarar essa palavra nesta manhã: estou fazendo uma grande obra e é para Deus, uma obra maravilhosa. Não existe obra mais importante, não existe projeto mais importante do que se firmar em Deus, do que servir ao Senhor, do que adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração e que você esteja abençoado nesse dia, nessa manhã. E nós vamos neste momento tirar um pequeno momento de oração na presença do nosso Deus. Amém? E eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus de toda a glória, o Senhor é maravilhoso, perfeito, justo e bom. As tuas misericórdias, elas duram para sempre, Pai. A tua glória, ela permanece para sempre. O meu coração se alegra diante de tua face. E o meu coração, meu Deus, aleluias, busca, Senhor, a tua presença, juntamente com os meus irmãos aqui nesta manhã, nesse dia, nesse início de semana, Pai. Ó Deus, nos abençoa e nos dê graça para a gente olhar para o muro, Senhor, da nossa vida espiritual, da nossa família, e ver aonde que estão as brechas, aonde que está, Senhor, precisando de reparos, aonde que está precisando de consertos. Sabemos, meu Deus, que existe muita oposição espiritual. Existem aqueles que se opõem à tua palavra, que se opõem ao evangelho, Senhor, que são muitas vezes usados pelo diabo para proceder desta maneira, para intentar, Senhor, tirar do nosso coração, ó Deus, o teu projeto, a tua vontade para a nossa vida. Mas nós não podemos, meu Deus, voltar atrás e nem podemos aceitar, Senhor, o convite do adversário que nós temos que parar com essa obra. Não, nós temos que continuar. Todos os dias, Senhor, precisamos orar. Todos os dias precisamos colocar a nossa vida espiritual nas tuas mãos. Ó Deus, manter uma atitude de comunhão com o Senhor e com a tua poderosa e bendita palavra. O Senhor é bom, a tua misericórdia ela dura para todo sempre, para toda a eternidade. Nós nos alegramos pelo teu amor, nós nos alegramos pela tua misericórdia, nós nos alegramos pela tua fidelidade, Pai. Querido Deus, que ao reedificar os muros, o Senhor nos dê graça para proceder assim. Nos dê unção, Espírito Santo de Deus, para nós termos coragem de reedificar os muros que muitas vezes estão precisando de muitos reparos, Pai. Nos abençoa, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá inteligência espiritual, Senhor. Deus, nos dá um dia de jornada feliz, uma semana abençoada na tua presença, uma semana de trabalho, uma semana de estudo, uma semana de comunhão com o Senhor. Ó, que verdadeiramente o teu povo esteja debaixo das mãos
potentes do Senhor, guardados diante de ti, Pai, e que o inimigo bata em retirada. Porque, meu Deus, Sambalate, Gessem e Tobias foram envergonhados, ainda que intentaram o mal ali de Neemias e de toda a nação de Israel. Meu Deus, mas eles reedificaram os muros, eles puderam ali celebrar, puderam glorificar o nome do Senhor pela obra realizada. E assim, ó Deus, o Senhor está nos dizendo nesta manhã, para nós continuarmos a reedificar os muros, porque nós certamente cantaremos também o hino da vitória. Eu oro também pelos enfermos que estão nos hospitais, meu Deus querido, que estão nas casas, em leitos, precisando, Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. Meu Deus, dos irmãos da África, Senhor, que são perseguidos, dos irmãos da Ásia, que sofrem terríveis perseguições por causa do Evangelho. Esteja com eles, visita teus filhos e guarda eles na tua santa, bendita e gloriosa presença, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, abençoa poderosamente, Pai, a cada um de nós, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, ó Pai querido. Venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo e nos guardar no teu amor. Deus Santo, nós te agradecemos por tudo nesta manhã gloriosa, no santo nome de Jesus, teu Filho que vive e reina para todo sempre, para toda a eternidade. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor te conceda uma semana de jornada feliz e abençoada. Amém? Uma semana de paz, de alegria, de gozo no Espírito Santo. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu gostei, por favor. Isso é muito importante para ranquear o canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal da Assembleia de Deus Missão, aqui de Piracaia. Querendo Deus, amanhã, às 6h30 da manhã, estaremos novamente aqui para falar sobre a gloriosa Palavra de Deus. Muito obrigado a todos